O pecado da comparação age como um ladrão sorrateiro que rouba sua paz, sua alegria, sua identidade em Cristo e, acima de tudo, sua comunhão com Deus. É um pecado que se infiltra nas nossas vidas de forma silenciosa, muitas vezes sem que percebamos. Ele está presente nas redes sociais, nas conversas do dia a dia e até mesmo nas nossas orações. Parece algo inofensivo, quase natural, mas, na verdade, é um veneno que vai corroendo a alma e nos afastando do propósito que Deus preparou para cada um de nós. A comparação começa de maneira simples. Você olha para a vida de outra pessoa, observa o que ela conquistou, o que ela tem ou como ela é, e, de repente, começa a questionar por que você não tem as mesmas coisas. Por que minha vida não é tão boa quanto a dela? Você se pergunta. E, sem perceber, essa linha de pensamento se transforma em um ciclo destrutivo de insatisfação, inveja e afastamento de Deus. A comparação rouba sua identidade em Cristo porque te faz acreditar que você não é suficiente, que Deus não te deu bastante. É como dizer ao Criador: Senhor, o que fizeste por mim não é suficiente. A bênção que o outro recebeu é melhor do que a minha. Isso é gravíssimo, porque quando deixamos a comparação dominar nossas mentes, abrimos a porta para pecados ainda maiores, como a inveja, o ressentimento e até o orgulho. Na Bíblia, vemos um exemplo claro disso na história de Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas enquanto a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi. Ao invés de buscar compreender o que precisava mudar, Caim deixou que a comparação se transformasse em ira e inveja. E o resultado foi trágico. Ele matou seu próprio irmão. Esse é o poder destrutivo da comparação. O que começa como uma simples observação pode terminar em atos que nos afastam completamente da presença de Deus e nos levam a prejudicar até aqueles que amamos. Hoje, a comparação ganhou novas formas, especialmente com as redes sociais. As pessoas postam suas melhores versões, suas vidas aparentemente perfeitas, e nós, ao olharmos para isso, nos sentimos pequenos, inadequados, e começamos a acreditar que somos menos abençoados. Estudos científicos comprovam que a comparação constante está diretamente ligada a altos níveis de ansiedade, depressão e baixa autoestima. Aquilo que consumimos nas redes sociais não é a vida real, mas uma versão editada e filtrada dela. Mesmo sabendo disso, permitimos que essas imagens distorcidas nos afetem emocional, espiritual e fisicamente. A comparação é uma ferramenta poderosa nas mãos de Satanás. Ele a usa para semear dúvida em nossos corações, para nos fazer acreditar que Deus não nos ama o suficiente ou que não somos dignos das suas bênçãos. Isso nos leva a viver em constante insatisfação, sempre olhando para o que falta, em vez de reconhecermos e agradecermos pelo que já temos. Essa insatisfação constante nos afasta de Deus porque começamos a buscar coisas materiais ou aprovação humana, em vez de buscarmos a vontade dele para nossas vidas. Mas a boa notícia, irmãos e irmãs, é que Deus tem uma solução para esse pecado. Ele nos chama para nos libertarmos da comparação e para redescobrirmos a nossa identidade nele. Em Filipenses 4:12-13, Paulo diz: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo que Paulo menciona é a gratidão e a confiança em Deus. Quando entendemos que tudo o que temos vem de Deus e que Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, podemos viver em paz, sem nos compararmos com os outros. Deus te criou de forma única. Não existe ninguém no mundo igual a você, com o mesmo propósito e os mesmos dons. Quando você se compara, está rejeitando essa singularidade. Está dizendo que preferiria ser outra pessoa, viver outra vida, mas Deus tem um plano perfeito para você, um plano que só você pode cumprir. Não permita que a comparação roube isso de você. Escolha confiar no propósito que Deus tem para a sua vida. Escolha viver em gratidão, reconhecendo que tudo o que Ele te deu é parte do plano maior que Ele tem para a sua salvação e para o seu reino. Se você sente que a comparação tem roubado sua paz e sua alegria, eu te convido a fazer uma oração agora. Feche os olhos e diga: Senhor, eu me rendo a Ti. Reconheço que tenho deixado a comparação me afastar do Teu propósito. Ensina-me a valorizar o que o Senhor me deu e a confiar que o Teu plano para mim é perfeito. Cria em mim um coração grato e renova minha mente para que eu veja a vida através dos Teus olhos. Em nome de Jesus, eu declaro: estou livre da comparação. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa oração é um passo poderoso em direção à liberdade.
mas também é preciso ação. A partir de hoje, escolha combater a comparação com a gratidão. Quando você sentir que está começando a se comparar, pare e agradeça a Deus por 3 coisas que Ele já fez na sua vida. Isso vai mudar o foco da sua mente e te ajudar a viver com mais contentamento e paz. É importante entender que a comparação não apenas prejudica nossa relação com Deus, mas também destrói nossos relacionamentos com os outros. Quando olhamos para a vida alheia com olhos de inveja ou insatisfação, perdemos a capacidade de nos alegrar com as conquistas dos outros. Em vez de celebrar as bênçãos que nossos irmãos recebem, caímos na armadilha de ressentir o sucesso deles, criando divisões e afastamentos. Isso contraria o mandamento de Jesus para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Como podemos amar verdadeiramente alguém quando vemos como um concorrente, e não como um irmão em Cristo? Além disso, a comparação nos leva a um desgaste emocional e espiritual constante. É como tentar correr uma corrida olhando para o lado o tempo todo. Em vez de avançar no caminho que Deus nos chamou a trilhar, ficamos tropeçando, desviando e perdendo o foco. O próprio apóstolo Paulo nos ensina, em Hebreus 12:1-2, a correr com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa corrida é única para cada um de nós, e desviar nosso olhar para as corridas dos outros só nos faz perder tempo e energia. Por fim, precisamos lembrar que Deus é um Pai amoroso e justo, que sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. O que Ele faz na vida de outra pessoa não diminui o que Ele pode fazer na sua. O plano de Deus para você não é menor nem menos importante. Ele te vê, te ama e está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Confie nele. Quando você para de olhar para os outros e fixa seus olhos no Senhor, descobre a verdadeira alegria e propósito. Não permita que a comparação te roube a liberdade que Jesus conquistou para você na cruz. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Há muitos ao seu redor que também estão sendo presos por esse pecado sem perceber. Vamos espalhar a liberdade que só Deus pode trazer. E lembre-se, o que Deus tem para você é único. Não perca tempo olhando para a vida dos outros quando a sua está cheia de promessas extraordinárias.